aplica desde o dia que tomamos conhecimento. Não é nem que foi escrito, é que se tomou conhecimento, então foi no passado, é no presente, será no futuro. A palavra de Deus sempre será atual. Então o texto já começa dizendo aquele. Todo aquele. Isso inclui você, querido ouvinte, do programa Dias Melhores, né? Pois que ouve estas minhas palavras. Palavra de quem? De Jesus. Jesus está falando. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Olha, é para a vida, é para mudar a vida. Eu creio em nome de Jesus que vidas serão mudadas nessa tarde, nessa entrada de noite, vidas serão alcançadas e mudadas. Então, todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Eu acho que não precisa ser um grande teólogo para já começar a entender até agora, né? É um terreno com o mesmo tipo de construtores, um homem é do jeito, o outro do jeito. A questão está sobre em cima de que a casa é construída, né? Porque estava alicerçada na rocha. Porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve esta minha palavra e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, e o vento sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esses discursos, a multidão estava mais maravilhada com esses seus ensinos, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu sei que é poderoso ler e ouvir a palavra de Deus, mas deve ser altamente impactante ouvir isso da boca do próprio Jesus. O texto está dizendo, olha, ele prega a palavra que estava escrita, até os escribas falavam dessa palavra, só que quando ele fala, e não é à toa que Jesus é a verdade, ganha peso de absoluta verdade, o fato de Jesus estar falando. E Jesus continua falando nos tempos atuais, entendeu? Através da leitura da sua palavra, dos seus servos, das suas servas, daquele que prega a palavra. Então, as pessoas estão maravilhadas não com a mensagem. Preste atenção. Porque os escribas também falavam essa mensagem. As pessoas estão maravilhadas com Jesus. Ele falava diferente dos escribas. Porque os escribas falavam da palavra. E Jesus é a palavra. Perceba. Essa palavra que estamos lendo hoje é Jesus. Ele é o verbo de Deus. Amém? Então, o tema de hoje que eu falei talvez seja mais importante manter do que conquistar. Porque se você não mantiver, vai entrar num círculo vicioso de conquista, perde, edifica, perde, conquista, perde, constrói, perde. Então manter, talvez, seja tão mais importante do que conseguir. É o inverso do que as mídias estão ensinando hoje, né? Mais ou menos. E eu questionando lá em casa, ontem eu fiquei todo dia que eu vou pregar, eu prego mais de 30 anos, mas quando eu vou pregar, nos dias anteriores, na noite, ontem até 3, 4 horas da manhã eu estava refletindo na palavra, e o que é que mantém a tua vida, o que é que mantém a tua casa, o que mantém o teu lar, o que mantém o teu emprego, o que é que mantém o teu comércio, o que é que mantém o teu estilo de viver. Porque todas as coisas, a partir dessa palavra, eu entendo que diz, olha, a casa, como exemplo, que a gente vai estender isso para diversas áreas da nossa vida, ela foi construída num lugar que parecia legal. Um talvez numa colina, o outro na baixa, no vale, no alagadiço, no areniço, sei lá, em algum lugar. A diferença é em cima de que
estamos construindo? Em cima de que esses homens construíram? Todas as coisas que nós conhecemos, a Bíblia diz, a casa foi construída em cima de um alicerce, de uma fundação. Então todas as coisas são sustentadas por outra. O barco é sustentado pelo casco. O avião, ele é sustentado pelas asas. O casamento, ele é sustentado pelo amor, pela confiança, pelo diálogo. Então, o que é que tem, o que você tem colocado como fundação da sua vida? O que você tem colocado como fundação do que você conseguiu conquistar, do que você está construindo, do que você foi abençoado por Deus? O que é que você tem? Qual é a sua fundação? O que é que lhe sustenta? Né? O que é que... E, como eu falei, os anúncios hoje, né, até estimula você demonstrar conquistas. Você vê, seja até site de aposta dizendo você vai conquistar, e bota carrão, e bota uma figura feminina. Eu não sei nem se isso é permitido, é como se estivesse vendendo aquela figura feminina, e bota coisas, e aí quando você vai para os aplicativos dos celulares, sempre alguém ostentando uma unha, ostentando um cabelo, ostentando um cinto, ostentando um cachorro o que conseguiu comprar. E você não vê ninguém dizendo como manter aquilo que você conseguiu. Eu vou dar um parecer mais ou menos do que eu estou pensando aqui. Se eu colocasse 2 cursos, e um dos cursos anunciasse assim, como você vai ficar rico em 3 dias. Eu já vi 10 passos, né? 10 passos para a riqueza, como e tal. E os caras que vendem esse negócio são cheios de hipoteca, endividado, em nome do SPC. Tem um monte de gente aí que vende essas coisas para vender, né? Para vender. Mas se eu botasse o curso Como Ficar Rico em 3 Dias e o outro curso que dissesse assim, como você manter aquilo que você já conseguiu até hoje, qual dos cursos você acha que as pessoas imediatamente iam procurar? Qual curso que as pessoas iam preferir? Aquele Como Ficar Rico em 3 Dias ou Como Conseguir Manter de Maneira Ascendente? As coisas longínquas que demoraram muito tempo e que demoram até hoje, as coisas que têm nome, as marcas que têm nome, os casamentos longínquos, duradouros, as relações de amizades, elas levaram tempo, mas foram mantidas, perseverantes. Hoje, eu estava vendo um programa hoje, aí uma influencer, né? Hoje temos influencer para todo gosto, né? Tem uns 1 bilhão de influência, eu acho, por aí, porque é influência demais. Ela dizendo que tinha 2 milhões de amigos no Instagram, né? A outra disse, eu tenho 20 milhões. Eu tenho 60 e poucos anos, eu não acredito que eu tenha conhecido 1 milhão de pessoas. Conhecido na vida toda, eu não acho que eu tenha conhecido 1 milhão. É muita gente, entendeu? Amigos, manter amigo, para na hora que você estiver triste, a pessoa que olha para você e diz assim, rapaz, o que é que tá vendo? Não, nada não, tem alguma coisa. O amigo, ele percebe, o amigo que se interessa, amigos que você mantém, mas aí as pessoas querem conquistar, querem a projeção, querem a conquista, até ostenta, né? E você, ele diz, rapaz, eu tenho mantido o comércio lá da minha família, aí todo mundo... E você diz, toda semana eu conquisto, até no meio da igreja, né? Se você disser assim, eu tenho mantido, graças a Deus, aí tem chegado novas ovelhas, mas graças a Deus temos mantido, o rebanho está fiel, está contente. Não, o importante de fato é você anunciar, projetar que todo dia isso está se multiplicando 10, 100 vezes mais, né? E o fato de manter parece que hoje em dia, não estou falando de denominação nenhuma, estou falando apenas... E são visões diferentes. Tudo na vida são visões diferentes. Todo final de semana, eu sou funcionário federal aposentado,
E tem um grupo, né, dos amigos que trabalharam com a gente. E quando chega no final de semana, aí... eu acho que você recebe isso, né? É o famoso sextou. Aí manda aquela mensagem lá, sextou. Sextou para você, que é empregado, que é funcionário, que é concursado, etc, etc. É um momento de relaxamento, de diversão. Sextou para o seu empregador é que está faltando apenas 2 dias para a segunda-feira do compromisso. Olha a diferença. Enquanto você está radiante de felicidade, ele tem uma hipoteca, tem aquele documento, né, que as empresas pagam, que eu não me lembro agora o nome, que empresa paga, não é boleto, empresa paga, tem aquele documento que eles trabalham. Então, são visões diferentes que a gente tem, né? E esse momento é transitório. E uma vez eu estava vendo da transitoriedade das coisas. Tem um ditado oriental que é muito difícil, que é um homem olhando para o rio e o cara diz, você nunca mais vai ver essa água. Aí o cara diz, por que eu não vejo mais o rio? Ele diz, não, essa água que está aí, ela já vai correr, já vai ser outra água, né? E o fato que o importante da nossa vida não é o transitório, não é ver aquela água porque ela vai correndo. O importante é manter o rio correndo. O importante é manter. O importante é as ações que mantêm o rio fluindo, manter as amizades fluindo, manter o amor fluindo, manter o negócio fluindo, manter o emprego fluindo, manter a tua fé fluindo. No Antigo Testamento fala até do homem que anda como quem anda em cima de uma calçada, um pé em cima, um pé embaixo. Não há uma normalidade, até inclusive na fé. E esse imediatismo da conquista, desprezando o manter, vai contra o ensino dos insetos. Aí, pastor, você está pregando, vai falar com os insetos? Bom, provérbio fala do inseto. Provérbio fala da formiga. Eles vão ter com a formiga, o preguiçoso. Quer dizer, a formiga deve ser algum exemplo, porque para estar na Bíblia Sagrada, e a formiga... No verão, ela está preocupada com o inverno. Eu quero ver um teólogo, um sociólogo, ou um pensador que diga o contrário. Ou então você nunca viu aquela historinha infantil da formiga e da cigarra. A formiga, ela se preocupa em manter, a cigarra se preocupa em usufruir, conquistar, usufruir, e o futuro a Deus pertence. Verdade, o futuro a Deus pertence, mas temos que contribuir para que o rio flua. Todos os milagres da vida teve que ter uma iniciativa da pessoa que iria receber o milagre. O cego viu uma multidão, o cego começou a gritar. Olha, não é fácil gritar numa multidão, tem que ter uma iniciativa. A mulher do fluxo, ela não tinha mais força, mas foi. A pessoa que tinha lepra, ele não podia, mas foi. E cada milagre, cada ação que as pessoas precisaram e precisarão de Jesus, sempre tem que ter uma ação. Tem que ter uma iniciativa. As visões, eu falando na chuva, tem uma das coisas que me aborrece no noticiário. Hoje tem um noticiário ateu, né? É danoso esse noticiário ateu, um povo que não acredita mais em Deus, não acredita... Domingo até eu falei aqui, inclua o se Deus quiser na sua vida, viu? Inclua Jesus Cristo na sua vida. Você já prestou atenção a mocinha do tempo, o rapaz do tempo, né? Ela faz tempo bom, aí diz tempo bom na cidade tal e tal, e tempo ruim, mas o tempo ruim que eles chamam é o tempo da chuva. E a Bíblia diz, está em Levítico lá, o Senhor dará a chuva e nascerá, o campo dará os seus frutos e as árvores fruteiras darão os seus frutos. Esse noticiário de hoje ateu, as pessoas que não querem incluir Deus em nada, condiciona aquilo que o imediatismo. Por que tempo bom? Porque ela pode ir para farra, pode ir para a praia, pode ir para não sei para onde, pode fazer qualquer coisa. E o manter a sua barriguinha depois, isso aí depois a gente vê, vai comer certamente areia. O insensato, né? Eu estou falando para você ir analisando, né?
E Deus usa o hoje, querido, da gente para nos levar para o amanhã. Isso por um lado positivo e um negativo. Do lado positivo, tem muitos textos, né? O que se semeia, o que se planta. Eu não preciso citar os versículos. Do lado negativo, ele disse, de que se você está se queixando? Senão dos seus próprios atos. Então, o cotidiano, o fazer da gente no dia, vai influenciar nesse dia de amanhã. Tá certo? Deus, ele usa o hoje da gente como ferramenta para o amanhã. E por que eu tenho insistido muito? As pessoas tentam influenciar, moldar, através de opinião, o teu hoje. As pessoas colocam a sorte do teu dia de hoje ao acaso e essa exclusão da opinião de Deus. Olha o texto, eu estou aqui falando, mas sempre me recordando do texto. A pessoa que ouve essa palavra e as pratica é semelhante a um homem, a uma mulher que tem construído a sua casa, o seu emprego, o seu casamento, as suas relações, a sua amizade sobre a rocha. Não sobre opiniões do que hoje, se existisse uma faculdade para botar todos esses influencers que existem hoje na mídia, não caberia, porque é muita gente capacitado e gente instruída para dar opinião de todas as naturezas. Você sabe o que é a palavra influencer? Me perdoe, eu não tenho nada contra influência. Eu sou um pastor e estou pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz, você pode escutar de tudo, tem que reter o que é bom. E você não pode moldar a sua vida, as decisões, as construções da sua vida em base em opiniões, porque existem opiniões danosas. Eu tenho escutado coisas que nos meus 60 e poucos anos me arrepia o cabelo. Os conselhos que eu escuto, as declarações, as finitudes, entendeu? Pessoas que, porque estão maquiadas e com uma bela aparência no aplicativo, mas na sua vida mesmo, o que é que essa pessoa está mantendo? Como é a vida real dessa pessoa? Não aquilo que se posta, mas a vida real dessa pessoa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E se der uma guerra mundial e acabar os aplicativos e celular, porque não precisa de muita coisa, basta uma única bomba nuclear, todo esse sistema vai pro beleléu. Entendeu? Não funciona. Não funciona. Tem que ser reestruturado, toda a rede tem que ser, basta uma. Naquela região, o impacto nuclear é outro tipo de coisa, eu não sou químico, nem vou entrar nessa esfera. Raoni Tales, ele é físico, né? Talvez um dia eu vá perguntar a ele, mas ele certamente saberá isso que eu estou dizendo. Agora, aquele que fundamenta a sua vida na rocha, quando vier a tempestade, desde que essa casa pode ser qualquer área da nossa vida, e ele está dizendo, se você fundamentar essa área da sua vida na rocha, no caso do texto, a rocha é uma pedra, é um lugar firme. No caso da minha vida, da tua vida, do meu casamento, do teu emprego, do teu casamento, das tuas relações, das tuas aspirações, dos teus estudos, tudo que for relacionado ao humano, ao vivo, à rocha, se chama Jesus. Se você ouvir isso que Jesus está falando para você e colocar em prática, ele não está dizendo que a tempestade não vai chegar, porque ambas as casas foram construídas e a Bíblia diz, a chuva vem para o bom e para o mal. Então, virá chuva. E toda chuva, dependendo, vai aumentando, aumenta o vento, pode virar tempestade. E uma casa que foi construída talvez com o mesmo esforço, com o mesmo amor, o diferencial é a escolha. Ele diz aqui, tem 2 fundamentos. Ele não está dizendo que um é fundamento e o outro é um pelo menos. Não. Ele está dizendo que são 2 fundamentos. E sobre um fundamento, a pessoa que ouve a minha palavra é semelhante a esse aqui que constrói. Se ele está dizendo que é semelhante, é porque pode ser
não é adaptado, isso aí eu não vou usar essa palavra. Ele pode ser exemplificado também para qualquer área da minha vida e para a tua vida. Mateus, né? Para quem não pegou do começo, eu li o texto em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do 24 ao 26. O texto fala de conexão. Eu já construí casas, eu já construí igrejas, eu já construí salões. E uma coisa que se aprende é que depois que faz o alicerce e prega a parede no alicerce, conectou. Não desconecta. Conexão. Se você conectar a tua vida, nem para a saúde mais as pessoas se querem se conectar com Deus, não querem se conectar com Jesus. Se você conectar o casamento, por que é tantas pelejas no casamento? Por que eu vivo em batalha dioturna, eu e milhões de pessoas para sustentar o casamento? Porque ambas as partes têm que estar em conexão com a rocha que se chama Jesus Cristo. Isso não é religião. Isso é princípio bíblico. Conexão, da mesma forma que a parede da pessoa sensata. Ser insensato pode ser pop, pode ser divertidinho, pode dar like, pode dar coraçãozinho. Ser insensato pode ser doidivano e ser engraçado e atrair muita coisa. Mas a Bíblia diz que a ruína vai preceder essa insensatez. Olha a minha responsabilidade. Quando eu falo para um rádio, 3 aplicativos aqui na minha frente, um rádio que vai em extensão, tem o rádio da 89, tem a página, né, da web, então tem a rádio web 89, tem a rádio ao vivo, as ondas sonoras das antenas, que eu não sei, são mais de 30 cidades, né, eu acho que... 62. 62 cidades. Olha a minha responsabilidade, falando para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, para idoso. Olha a minha responsabilidade. É importante manter, e é importante manter na rocha que se chama Jesus Cristo. É importante. Não nas 1000 direções. O alicerce ele tem relação com a parede. O alicerce da minha vida, o alicerce da tua vida se chama Jesus Cristo. Eu me casei com Leila faz 20 e poucos anos. E desde o início da fé, eu vi ela orando pela família, ela construindo o alicerce pela família. Eram todos muito novinhos, né? Leila casou com 18 anos. E ela não tinha um emprego, graças a Deus ela tem um emprego dela agora, mas na época eu me lembro ela orando pela uma irmã que também já apontava para esse caminho de educadora, de lecionar, né? E todos nós temos uma origem mais simples, né? Como também eu tenho, e queremos emprego. Eu particularmente, que venho, eu não tenho pai, não tinha pai, nunca tive, né? Pai natural, meu pai é Deus, mas tinha mãe. A minha casa era de compensado e as paredes de compensado, as telhas, eu me lembro, as telhas eram tão... Só eu podia subir para ajeitar as telhas que o gato afastava, porque eu era tão magro que não faria diferença, era como se fosse uma aranha andando em cima de um telhado para ajeitar. O gato afastava, a mãe me rebolava lá em cima das telhas e eu... Coisas da infância, hoje em dia a gente não tem coragem de fazer com o filho da gente não, mas a mãe fazia comigo, vai lá em cima, ajeita. Aí era eu e ela, né? E o fato é que eu fiquei feliz quando eu arranjei meu emprego e Leila ficava feliz quando Deus foi abrindo portas também para a família dela. Foi construindo pela fé. Muito da nossa vida é pela intercessão das pessoas que nos cercam. Somos resultados da reza, da oração dos nossos antecessores. Seja grato a Deus. Tem gente... Eu estou aqui dizendo isso direto. As pessoas... esse mundo influencer
não valoriza a família, sabe, querido? E seja grato pela sua mulher, seja grato pelo seu marido, seja grato pelo seu pai, seja grato pela sua mãe. O que você gasta fazendo as unhas hoje, eu não sei o preço daquelas unhas, mas eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma cerveja que é verde, que diz que custa uns R$20 ou 30. Diz que é cara. Eu tenho certeza que meu avô jamais gastaria o dinheiro de uma cerveja dessa numa semana, porque eram tempos difíceis. E eles construíram a nossa estrada. Eu me lembro de a minha avó era madrinha, né? Porque a outra avó, a mãe da minha mãe, tinha morrido. Em tempos antigos a pessoa morria de velhice com 50 anos. Ninguém nem lembra mais dessas coisas. 50 anos, era velho. Velho. E, e a minha avó era madrinha. Eu me lembro ela rezando. Aí, um dia ela me pegou para ser minha madrinha de vela. Nem usa mais isso. Ainda usa isso hoje? Madrinha de vela? Ainda usa. Usa, né? Tem madrinha de fogueira, madrinha de vela. Lá em Laje do Cabugibe. Ela pegou tudinho. Os caras, tem uns 18 lá. Ela foi pegando de um por pela orelha, jogando para dentro lá. Vai ser afilhado. E a partir dali a gente chamava. E eu sou fruto da reza, das orações. Essa semana minha tia, que eu não sei se ela está em Dubai nesse momento, ela disse, escutei teu programa. Mas ela anda muito, os filhos dela trabalham, uma época ela estava no Oriente Médio, na Arábia, lá naquela região, e ela dizendo, o maninho foi o primeiro a aceitar Jesus na família, e ele orava 3 horas da madrugada, e hoje tem um pastor como você, que é fruto dessa oração. Glória a Deus, eu agradeço. E você não vê nenhum influenciador agradecendo por você, por clamar a Deus por você, para Deus manter. Mas eu não estou nem construindo casa. A casa aqui é a tua saúde. A casa aqui é o teu pão do dia a dia. A casa aqui é os teus relacionamentos. A casa aqui é o teu andar em segurança. Edificou a tua vida sobre uma rocha. Alguém construiu você. A nossa história foi construída por muitas mãos. E hoje não se aprende a ter gratidão por essas mãos, né? E a Bíblia diz, se você ouvir e obedecer, não importa ouvir e se emocionar, não importa ouvir e dizer é isso mesmo, não importa ouvir, mas isso aí seria bom para Luizinho, Pedim, Maninha, não sei quem. A palavra é todo aquele que ouvir essa palavra. A palavra é para todas as pessoas. Pastor Jailson, grande amigo, Salles Araújo, paz, meu querido, que Deus abençoe. Se você ouvir e obedecer, como eu falei, a gente constrói muita coisa e constrói muitas coisas ruins. Eu construí muitas coisas ruins até eu ter um encontro com Jesus. Agora porque encontrou Jesus, aí melhorou, ficou bom tudo. Não, porque ao se aproximar, Jesus é a luz. Quando você se aproxima da luz, você começa a ver de uma maneira diferente. O que era duro começa a ficar quebrantado, o que era insensato começa... se eu era insensato é porque não havia sensatez, não havia entendimento, mas aí a lâmpada que é Jesus, a palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se somos iluminados por essa palavra, começamos a andar melhor, mas eu sei muito bem as coisas que eu fiz. Então, se você construiu medo, e são coisas que se constroem, mas não é no alicerce. Você constrói medo, constrói dúvida, constrói dívida, constrói raiva, constrói insegurança, constrói crise, constrói divórcios, traumas, problemas. Eu creio que está na hora de mudar o resultado dessas coisas. Como? Alicerçando tua vida na rocha que se chama Jesus Cristo. Se você alicerçar sua vida na rocha, os resultados serão diferentes. Os frutos não serão esses. Medo, dívida, raiva, insegurança, crise, trauma, problema. Se você alicerçar a sua vida,
A Bíblia diz, como caminharão dois se não concordarem? A gente usa muito isso para a amizade ou para o casamento, mas até com Deus. Deus está concordando num sentido. Na sua palavra ele está dizendo uma coisa importante. Como é que você pode caminhar com Jesus se você acha que é mais ou menos isso? Se não concordarem. É como uma peleja dentro de um lar, alguém professar uma fé e alguém insensatez, sem querer permitir, porque o Espírito Santo de Deus, ele é suave, ele é tenro, ele é educado. Jesus não entra em canto nenhum. A Bíblia diz, eis que estou à porta aberta, à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Olha só, como é que você vai colocar Jesus, a rocha, na história da tua vida. Eis que estou à porta e bato no teu casamento. Eis que estou à porta e bato no teu comércio. Ah, pastor, querido, eu sou pastor há mais de 25 anos. Eu posso lhe garantir que o Jesus atua em todas as áreas. Eu já vi gente que saiu da carreira militar e disse, meu maior sonho, pastor, era voltar para a Marinha, e eu trabalhava no almoxarifado. Eu digo, fique comigo, me ajude, vamos orar aqui junto. Em menos de um ano, eu não sei como é que Deus faz, ele não voltou como sendo militar, mas Deus deu um jeito, ele como civil voltou para o mesmo cargo que ele ocupava antes. Eu já vi gerente de um banco que o símbolo é vermelho e branco. Um banco muito importante do Brasil. E ele era saudosista, porque quando eu era daquele banco X, o banco não é X, né? O banco, aquele que o fundo é vermelho e tem aquele, um símbolo branco. Todo mundo conhece esse banco. E eu era gerente e não sei o que, fique comigo. Esse eu posso até dizer, porque ele é pastor, e pastor é para a gente dizer mesmo, é Roberto, da Assembleia de Deus. Fique comigo, querido, fique comigo. Vamos estar juntos aqui, vamos trabalhar, me ajude. Eu vou estar orando por você. Deus o recolocou. E não é fácil entrar nesse banco. Voltou para o mesmo departamento, para a mesma gerência, a carteira que ele gostava, de seguro, de venda, dessas aplicações, essas coisas. Deus faz. Então, independente, casamento, relacionamento, questão de saúde, Deus é e Deus faz. Jesus é e Jesus faz. Eis que estou à porta. De quê? Da tua vida. Quem é que tem a chave e o ferrolho por dentro? Você. Agora Deus, Deus é, quando diz assim, a Bíblia diz, então do céu Deus abre suas portas. Não, diz que abre a janela. E eu aprendi recentemente que só abre a janela quem está do lado de dentro. Por isso que Deus, ele abre a janela, ele está do lado de dentro. Agora, da sua casa, do seu lado, do seu casamento, do seu comércio, da sua amizade, dessa situação que você está envolvido, quem está do lado de dentro é você. E Jesus está dizendo, está em Apocalipse. Eis que estou à porta, olha como é educado. Não é chego batendo, e bate com suavidade. Bate com suavidade. Se você abrir, ao condicional. Não é condicional se ele vai entrar. Vou abrir, entra, não sei se eu entro. Não. Se você abrir, Jesus vai entrar. Eu aconselharia você, a partir de agora, já começar a apresentar. Jesus, pois eu quero abrir a porta de tal coisa. Eu quero abrir a porta sobre tal coisa da minha vida, né? Então, hoje a mídia, tem que olhar para o relógio, que esse relógio voa, é estimulado o provisório. E a palavra que eu trouxe da parte de Deus para a sua vida é para você manter o definitivo, o que é constante. Ter a clareza e não sair perseguindo coisas que eu fico até assim, porque parece que eu estou falando contra algum influencer. Não é. É que lhe é oferecido coisa demais. Você é oferecido para você perseguir coisas. Eu vou dizer uma coisa. A Bíblia cita muito animais como até para adorar a Deus. Ele diz, olha, como a coça, como o alce, como as aves do céu. Então a Bíblia gosta de usar exemplos de animais. Então eu posso fazer. Eu fui na sopa da Maria, meu amigo João e Maria da Sopa, ali perto do Correio. Grandes amigos, gente que eu amo demais esse povo aqui.
Esse povo que vem comida eu conheço tudo. Eu gosto desse povo. E quando eu ia voltando, aí que eu passei na frente da igreja católica, que eu dobrei ali na lanchonete, eu ando de noite assim na popzinha, né? E lá vem eu rasgando na popzinha, sai aquele caramelo desalmado, ele já saiu na segunda, encaixando a terceira, rapando pneu, Denilson, turbinando. E ele consegue correr, latir e morder o vento. Eu não vou imitar o latido, mas todo mundo conhece o latido do caramelo quando vai perseguindo a pop. Ou qualquer motinha, né? A pop minha, porque ela tem aquele estralado. Mas qualquer moto que passar, o caramelo. E eu fiquei pensando, eu vou te dizer uma coisa. Se eu viesse de pé e passasse por aquele caramelo, ele não ia me morder, porque eu tô cansado de descer ali no pastel. São aqueles 2 pastéis que tem na praça, o do lado e do outro, são tudo amigos meus. Então, o lanche também, eu sempre vou ali. E eu ando, você nunca vê um cachorro mordendo ninguém. Se a moto estiver parada, porque as motos dos entregadores estão tudo paradas ali. Você não vê, você já viu um caramelo mordendo uma moto parada ali? Não. Ele passa, olha para a moto, não faz nenhuma diferença. Mas passou a moto, ele vai perseguindo, e quanto mais você correr, ele corre. E eu fico pensando, ele não sabe dirigir moto. E ele não vai morder a moto. Qual é a finalidade daquela carreira? Pode ter sido grotesca a maneira que eu estou comparando. Atrás de que a gente está correndo na vida? Qual é a finalidade de muitas coisas? As metas que estão impondo na tua vida, né? O que é que você vai fazer com isso? O que é que nós vamos fazer com isso? A obstinação de conquistar, de ter, de possuir, de querer mais e esquecer de manter. Pessoa, não, eu tenho que fazer e não mantém, e não olha para a família, e é uma das coisas que mais me machuca, é o não olhar, é o não reconhecimento. Ontem eu vi um senhor aqui na cidade de João Câmara, a gente estava falando das coisas, e pessoas que têm cabelo branco como o meu, quando vai falar, geralmente saem coisas muito boas, do valorizar o humano. Eu estava falando para ele, quando eu visitava os assentamentos para fazer a pesquisa, e o carinho que as pessoas hoje, quando me encontram, me tratam. Eu invisto no definitivo. Eu falei a semana passada, coloque em sua vida coisas que estejam ligadas, relacionadas ao destino que Deus traçou para você. Mas meu destino está só coisa, você está fora de rota. Realicerce sua vida, sua história, seu casamento em Cristo, e sua história vai voltar. Aí o destino fica favorável. Agora tá bom porque agora você retornou ao caminho. E isso aqui nem é aleatório, nem filosofia e coisa, palavra-chave de psicologia, não é Bíblia. Deus, escreveu uma história meu e a teu respeito. E como é que eu vou saber que essa história é boa? Todas as coisas que você consegue pensar, o que Deus pensou a seu respeito ainda é maior e melhor. Não é também fisiologia, uma ilustração. Não. Eu estou falando aqui de Bíblia. Mas eu estou trabalhando. As coisas que Deus preparou para você são melhores, maiores e melhores do que a gente consegue, pelo menos, e a gente não consegue confiar. A gente prefere construir as coisas da nossa vida na areia. Meu amigo João Maria, eu mandei um abraço para você, João Maria, aqui. Isso aqui é um grande amigo, viu? João Maria da Casa da Cultura, esposo da minha amiga de infância, Sheila. Conheço Sheila de criança aqui. A família dela toda é daqui de João Câmara. Então, eu ia dizer o que estamos construindo sobre o material certo, mas fica muito físico, fica muito tangível, né? Mas vamos colocar assim, vai durar, o que estamos construindo vai durar em função de em cima de que a gente está construindo. Aponta quanto tempo vai durar. Quanto tempo vai durar.
E eu estou lhe garantindo que eu já construí muitas coisas. Eu já construí igrejas para 500 membros, igreja grande, casas para mim, né? Casas. Eu sei, eu não sei sentar tijolo, mas eu sei o que é que deve ser feito para construir, né? E, e a Bíblia garante que irá chover. Não pense que não vai chover, vai chover. Quem disse isso foi Jesus. Olha, os dias são. A diversidade vem. A diferença do que estamos é se quando o vento soprar e a tempestade bater, você vai estar alicerçado na rocha. Eu já falei aqui, até nos casamentos, né? As pessoas não investem na base e quando... Eu vi um pregador falando essa semana que um amigo dele, que é pastor, tem 3 anos de pastor, estava escrevendo um livro sobre casamento. Não é tempo suficiente. Não passaram tempestade suficiente ainda para escrever sobre. O tempo é que ensina o valor de perdão, do conciliar. E, lamentavelmente, há pessoas opinativas, né, que opinam sobre a construção de algumas coisas da sua vida. Cerque-se de Jesus. Ele, apenas ele, é escudo e fortaleza. O Salmo 91 diz que debaixo das suas asas você estará seguro. A Bíblia diz que tu me cercas por trás e por diante. Você está entendendo por que é importante você incluir, colocar Jesus como base em tudo da sua vida. Houve recentemente um apelo para tirar a imagem e a palavra de Jesus dos tribunais, esquecendo que os princípios de justiça são oriundos dos conceitos de Deus. Está lá no livro de Juízes, mas esse paganismo que adentrou no Brasil, né, esse excludente, esse desejo terrível, é uma coisa maquiavélica de querer tirar Deus de tudo que é lugar e somos um país laico. Nós não somos um país laico. Existem políticos declarando que somos país. Porque o país sou eu. O país é você. Então, para ser país, tem que me incluir. Eu sou cidadão, nascido. Eu tenho cidadania nata, adquirida por ter pátria cidadania. Eu nasci nesse lugar. Então, para dizer que o país não tem fé, você tem que me matar. Enquanto não me matar, eu vou lhe dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Deus é Senhor de todas as coisas. Você não pode dizer que o Brasil é laico por causa de uma ideologia, por causa de uma visão que você tenha. Os conceitos políticos podem dizer isso. O nosso país, né? Eu sou mais daquela palavrinha que diz que Deus é brasileiro, eu gosto até disso. Você precisa de uma rocha que te sustente. Sente pena da gente mesmo, não. A gente sente pena da gente mesmo é roubar os nossos dias. Todas as vezes que eu fico triste, eu fico recluso. E o anjo diz, estão roubando os seus dias. Eu sei disso. Eu tenho uma natureza meio melancólica, então quando eu fico triste, eu fico meio recluso. Mas até nisso o Espírito Santo disse, olha, o inimigo está roubando os nossos dias. O inimigo, ele não pode roubar a sua bênção, mas ele pode lhe distrair para você não se sentir abençoado. Né? As investidas. Muita coisa a gente construiu na nossa vida, né? Uma infância difícil, um casamento, um lar difícil, um comércio, um emprego. Pastor, mas como é que eu posso mudar essas coisas? Tá na hora de chamar, vamos dizer assim, a construtora Jeová Jireh, né? O Deus Criador. Eu acho que está na hora de chamar Deus como base, como alicerce da tua vida. E dessa vez vai dar certo. Se tem alguém que era apontado para ser
Porque eu tenho um espírito assim muito enérgico. Hoje a idade está chegando, mas eu sempre fui muito alvoroçado, muito enérgico. Eu falo demais. E antigamente, então, aí era. E o pessoal vai ter futuro e muita gente vai ter que ralar muito para chegar onde eu cheguei. Porque ele segurou na minha mão. Eu consegui um emprego federal. Eu trabalho desde os 14 anos. Quem me conhece aqui de João Câmara, da minha família e outras pessoas, desde 14 anos que eu trabalho. Comecei em 77. Mas quando eu fiquei de maior, com 18 anos, eu já trabalhava no Valfredo Gugel. E com 19 para 20 já entrei no Serviço Público Federal. Então eu sempre tive, não porque herdei de família, né, que minha mãe sempre foi muito carente. Ela me deu um dos maiores tesouros, que é a honra, o princípio, a honestidade, o temor, o respeito à família, temor a Deus, sobre todas as coisas, amor a Deus. Mas a honra que Deus me deu, a dignidade, os lugares que Deus me elevou, depois que eu coloquei Ele como base e alicerce da minha vida, não tem comparação. Faça isso, você vai reerguer a sua casa, você vai reerguer sua família, seu casamento. Lembre-se das promessas, das condicionantes que Deus... Às vezes a gente tem uma vida tão difícil e a gente coloca Deus na nossa vida só para conseguir aquilo. Então logo conseguiu, acha que está estabilizado, aí dispensa Deus. Mas Ele é que... Você não pode arrancar o alicerce de uma casa. Se Ele construiu o teu casamento, foi em Cristo que Ele construiu o teu casamento, recoloque o alicerce que se chama Jesus. Se tua empresa você orava, você rezava, você pedia a Deus, e talvez esteja passando um momento agora, eu acho que está na hora de recolocar o alicerce que se chama Jesus. Todas as áreas da tua vida que porventura estejam sendo açoitadas pelo vento, pela chuva e pela tempestade, como eu disse, Jesus está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e Ele vai tomar o lugar dele. Aí Jesus vai ficar por debaixo. É porque a Bíblia e Jesus é tão maravilhoso que ele diz assim, é porque eu já caí tanto na vida, que eu afundei tanto, e eu estava lá em casa, aí Jesus me disse assim, ótimo, porque aí eu sendo a rocha, na hora que ele tocar na rocha, vai saltar para a vida. Quando eu estava refletindo sobre isso, tem um texto na Bíblia que é de Eliseu, ele morreu. E enterraram ele sem fechar. Não fecharam. Era um tempo de guerra. Botaram ele lá na cova e correram. E um dia vinham uns homens carregando outro homem que tinha morrido. E veio os guerreiros do outro país. Então esses homens se assustaram e disseram, o que é que vai fazer? Vai correr com esse defunto? Não, aí vamos jogar. Aí o primeiro canto que tinha aberto era a tumba que onde Eliseu estava enterrado. Jogou lá dentro. Você sabe uma pipoca, um milho quando bate no olho, vai pau, pau. Jogou o homem lá dentro, pô, o defunto morto, pô para cima o homem vivo. É assim que Jesus vai fazer na tua vida. Quando você tocar na rocha, vai para cima. Você pode dizer amém? Você que está me ouvindo. Meu amigo Flávio, lá do Amarelão. O Flávio tinha me convidado para pregar numa cruzada. Meu irmão, eu não sei pregar em cruzada, não sei. Eu sou pastor de igreja, eu gosto de pregar para crente, assim, mas cruzado eu admiro muito, 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 muito. Para mim, eu não sei nem se pode dizer inveja nesse mundo espiritual, mas é encantador você ver uma pessoa pregando e a outra pessoa é convencida pelo Espírito Santo e aceita Jesus. Ah, como eu não sei fazer isso. Tentei muitas vezes, mas cada um tem seu estilo. Um grande abraço, meu amigo Flávio, lá do Amarelão, a toda a comunidade do Amarelão, né? Então a chuva bate indiscriminadamente. A diferença, anote isso, a diferença está no Salmo 91. Ele te cobrirá com tuas asas. Amém? Só quem tem a rocha, só quem é firmado em Deus, só quem é firmado em Jesus,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Igual esse texto. Aquela pessoa sensata que ouvir essa palavra, aquele. Quem é aquele? É você que está escutando. Tá certo? Seja homem, mulher, criança, jovem, velho. Esse aquele é você. Aquele que habita no esconderijo. O Salmo 139, versículo 5 diz: Tu me cerca por trás e por diante. Então, hoje se vende muito plano Gold, né? Plus, Master. Eu não sei dizer esses nomes bonitos. Às vezes eu estou na fila do aeroporto, vai ser Gold, vai ser Platinho, você não sei o quê. E eu não sou nada, eu tenho aquela passagem que a gente compra de andar de madrugada, que passa 8 horas dormindo no chão do aeroporto. Mas tem o plano da areia, hoje a gente vai dar um upgrade. Hoje vamos mudar para o plano da rocha. Amém? E é grátis. A graça, já está dizendo, grátis, graça, favor não merecido. É de graça. Para mudar de plano. Do plano da areia, que cede, para o plano da rocha, que sustenta e que vai bem. E se vai bem, você tem capacidade de ir bem. Todas as outras áreas. Amém? Plano da rocha. Todo mundo tem tempestade, né? Saúde, emocional, financeira, sentimento, familiar. Todo mundo, todos nós passamos por algum tipo de tempestade. Todas as casas. Mas também Jesus disse que em todas as casas, essas casas podem ser situações na nossa vida, né? Quem não anotou aquele versículo que diz, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu queria, meu amigo, quando ele terminar, se você botasse aquele no caminho no deserto, eu vou encerrar já já. Antes da chuva e a tempestade bater, deixe a rocha entrar, tá certo? Antes da chuva bater, deixe a rocha entrar na sua vida. Ele é quem nos sustenta. Jesus é quem nos sustenta. É tempo de reconstruir. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Diz assim, todo homem, eu não vou ler, mas diz, todo homem constrói a sua casa. Mas Deus constrói todas as coisas. Porque eu disse, Senhor, eu quero uma palavra. Isso eu achei, quando eu estou pregando, escrevendo o sermão, eu peço a Deus, eu não preciso ser nenhum grande teólogo, porque eu acho que eu sou tão assim, aluado, que eu não tenho como decorar, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu preciso, na hora Deus já me deu o versículo. Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz, todo homem constrói a sua casa, mas Deus constrói todas as coisas. Olha aí. Inclua, coloque Jesus. E ele não está falando que essa casa é a casa da fachada com o arquiteto, a casa mais rica, a casa mais bonita, a casa maior da rua, a casa mais destacada, não sei de quê, a casa que foi construída. Nem o material. A Bíblia não fala nem no material. O fundamental é o que está sustentando. Olha como Deus é sábio. É aplicável em tantas áreas da nossa vida que Deus não faz distinção. É sobre quem pode deter a tempestade. Não é o material que pode deter a tempestade. Você viu um terremoto que deu agora na Ásia? Um dos prédios mais modernos Perdão, deixa eu só botar esse negócio aqui, que agora tem essa moda de... Um dos prédios mais modernos de lá caiu, não é por causa do material. E um dos prédios mais antigos entortou, como a palmeira, mas não caiu. Um vermelho que tinha lá, quem viu as imagens, eu achei interessante, ele ficou de banda, da cor da sua camisa, o prédio ficou de banda. E o moderno começou a balançar, e desabou de uma vez só. Não é o material, a diferença é quem tem poder para sustentar você quando vier a tempestade. Eu quero terminar, tem um versículo que eu guardo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz que quem não cuida da sua família é pior do que o ímpio. E eu falo direto isso aqui, cuide da sua família, valorize sua família. Agradeça a Deus por sua família. Diga às pessoas, a gente tem
Eu sigo, a pessoa diz, né, eu sigo 2.000, 3.000 pessoas. Na verdade, no Kawaii eu estou perto de 2 milhões, no TikTok tem 300 pessoas, e no Instagram não sei dizer. Eu não sigo ninguém, eu sigo Jesus. Essas plataformas para mim são ferramentas para me levar a palavra de Deus. Eu tenho que, antes de tudo, seguir Jesus. Então você valoriza. Eu sigo uma pessoa lá que tem uma palavra tão bonita. Ninguém tem uma palavra que vire efetivamente poder na tua vida, como a palavra de Deus, como Jesus Cristo. Siga Jesus. Aquele que não valoriza sua família é pior do que um ímpio, diz a palavra de Deus. Seja grato, seja grato. Eu tinha colocado aqui o Salmo 124, mas a hora está bem adiantada. E eu falei agora há pouco, é só redizendo, mas Jesus tem sido escudo e fortaleza. Só Ele é escudo e fortaleza da minha vida e da tua vida. E muitas tempestades vieram, e muitas lutas vieram, mas estamos de pé. Amém? Tem um filme que está fazendo muita fama no Brasil atualmente, né? Que ainda estamos aqui, mas eu quero dizer que Deus guardou você e você ainda está aqui. Eu não quero saber daquele filme, até porque são questões atemporâneas, que já devia, o passado tem que ficar no passado, não convém a mim. Eu quero dizer que você está aqui. E você está aqui porque eu me lembro de uma velhinha cega, lá no tempo que eu morava na rua Santa Luzia, e ela me deu um texto que eu não sei como é o nome, eu acho que é um rosário, das continhas brancas. E eu guardei, depois ainda dei, guardei, ela disse, eu rezo por você todo dia, meu filho. Eu sei cada pessoa, eu sei o cheiro de cada velhinha daquela que, desde Maricota, aqui em João Câmara, quem conheceu lá na casa de Zé Araújo, Maricota, ela dizia, eu rezo por você. Tia Yara, pelos pastores, pelos amigos, pelos sacerdotes que oram por mim, pela minha mãe, pelas minhas tias. Você está de pé porque alguém edificou a rocha na tua vida. Faça isso você também. Coloque Jesus Cristo como base, como alicerce, como aquele que te guarda e te protege. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração nessa tarde, 30 de março de 2025, programa Dias Melhores com o pastor Zé Marconi. As pessoas que nos acompanham nas plataformas, olha, Isolda, minha professora de hidroginástica. Isolda, eu estou voltando, querido. Vou voltar. Fiz a cirurgia de glaucoma, agora eu vou voltar, em nome de Jesus, eu vou voltar. Eu sou um rapazinho, vou voltar lá na doutora Rafaela da... Não é fisioterapia, não, da Pilates. Olha aí, eu estou cuidando do alicerce, estou cuidando. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Programa Dias Melhores, com o pastor José Marconi, Ivanildo Gomes, Davi Brito. Cada celular está aparecendo os nominhos aqui, não tem como eu ler. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu tinha pedido aqui para o meu amigo, como sempre, muito carinhoso comigo, o pessoal aqui da Rádio 89, o Lenilson. Daqui a pouco ele está iniciando o programa dele, né? Como é o nome? Caminhando com Jesus. Que vinheta maravilhosa. E eu sou um fã incondicional do trabalho desse cidadão, uma pessoa digna de respeito, de Obrigado. Ótima reputação. Obrigado. Para mim é uma honra tê-lo como amigo. Pensamos certamente muitas coisas muito parecidas, que algumas do nosso convívio social. E eu gosto de me cercar de pessoas que estejam ligadas aos meus propósitos. E esse é um homem de bem, um homem de Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe. Programa Dias Melhores com o pastor Zé Marconi. Fica na paz até domingo, com a graça de Deus. Domingo o programa vai estar ao vivo, mas eu vou estar pregando numa cruzada em Afonso Bezerra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Programa Dias Melhores, na nossa FM 89 João Câmara.
Todos os domingos às 17 horas com o pastor José Marconi. Ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Domingo, programa Dias Melhores. Que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores.